E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Amanhã começou cinzenta em Itaquera, e não foi por causa do tempo. A torcida corintiana foi surpreendida por uma notícia que caiu como um raio sobre o Parque São Jorge. Memphis Depay, um dos maiores reforços da era recente do clube, estaria com os dias contados no Timão. A simples possibilidade de sua saída já foi suficiente para mergulhar a Fiel em um misto de luto e revolta, reacendendo o debate sobre planejamento, ambição esportiva e gestão nos bastidores alvinegros. Depay, que chegou ao Corinthians em 2024 com status de astro internacional, não demorou a conquistar o coração da torcida. Com gols decisivos, dribles desconcertantes e uma liderança nata dentro de campo, o atacante holandês rapidamente se tornou referência técnica e símbolo da esperança de dias melhores. Sua conexão com a torcida foi imediata, e a Neoquímica Arena viveu noites mágicas sob sua batuta ofensiva. No entanto, nem toda magia é eterna. Informações de bastidores apontam que Memphis já comunicou à diretoria seu desejo de buscar novos ares. O motivo? Uma combinação de fatores: problemas estruturais no clube, promessas descumpridas e, principalmente, a ausência de um projeto esportivo convincente para a próxima temporada. A gota d'água teria sido a eliminação precoce do Corinthians na Copa Libertadores, somada à campanha irregular no Brasileirão 2025, onde o clube ocupa apenas a 13ª colocação. Com 12 gols e 8 assistências em 2025, mesmo num time que oscila mais do que empolga, Depay se manteve como o farol da equipe. Suas atuações têm sido, em muitos momentos, a única razão para o torcedor acreditar em algo diferente. Por isso, a notícia de sua possível saída reverberou de forma estrondosa. Nas redes sociais, o clima é de absoluto desânimo. "Se o Depay for embora, apaga a luz e fecha a porta", escreveu um torcedor. "É o fim do sonho europeu no Corinthians", comentou o outro. A diretoria, por sua vez, adota um tom cauteloso. Em nota oficial, o clube afirmou que não há proposta oficial pelo jogador e que Memphis tem contrato até dezembro de 2026. Apesar disso, fontes internas admitem que as conversas com representantes do atleta já começaram. O staff do holandês estaria sondando o mercado europeu e árabe, em busca de um projeto mais ambicioso e financeiramente atraente. A cláusula de liberação no contrato, que permite a saída mediante pagamento de multa, é vista como o último obstáculo a ser negociado. O ambiente no vestiário também já sente os efeitos da bomba. Alguns jogadores teriam demonstrado surpresa e tristeza com a possibilidade de perder seu principal companheiro ofensivo. Paulinho, veterano do elenco, foi direto: "Se ele sair, a gente perde muito mais que um atacante. A gente perde um líder." O técnico Cuca, pressionado pelos resultados ruins e pela instabilidade tática da equipe, ainda não se pronunciou, mas sabe que, sem Memphis, seu desafio se tornaria hercúleo. Curiosamente, a possível saída de Depay surge no momento em que o Corinthians atravessa um dos períodos mais turbulentos de sua história recente. Endividado, com dificuldades para fechar o elenco e sem uma SAF definida, o clube parece perdido entre o passado glorioso e o futuro incerto. O torcedor, que lota estádios mesmo diante de atuações decepcionantes, se vê traído pela falta de rumo. E agora, com o ídolo querendo partir, o vazio parece ainda maior. A contratação de Memphis, à época, foi tida como uma virada de chave. Um movimento ousado, que prometia recolocar o Timão entre os protagonistas do futebol sul-americano. O marketing alvinegro explorou ao máximo a imagem do camisa 10, estampando sua figura em campanhas, redes sociais e até nas arquibancadas da arena. Mas o brilho fora de campo não acompanhou a organização interna. E o craque percebeu cedo que havia uma distância brutal entre expectativa e realidade. Na última partida do Corinthians, contra o Fortaleza, Memphis entrou em campo já sob olhares atentos da imprensa e da torcida. Apesar de atuar com entrega, sua expressão parecia diferente. Menos vibrante, mais introspectiva. Ao fim do jogo, trocou a camisa com um adversário, acenou longamente para a torcida e desapareceu pelo túnel.
Para muitos, aquele gesto foi um indício silencioso de despedida. No Transfermarkt, o valor de mercado de Memphis Depay está atualmente estimado em cerca de 7 milhões de euros. Um número que, embora distante de seus tempos áureos na Europa, ainda desperta interesse de clubes do velho continente e também do Oriente Médio. O Al Hilal e o Galatasaray, segundo fontes turcas, já demonstraram interesse concreto. O Corinthians, no entanto, só aceita negociá-lo por uma quantia que cubra sua multa e ainda alivie parte da folha salarial. A possível saída de Memphis também escancara o abismo entre sonho e realidade no futebol brasileiro. Contratar estrelas internacionais é, sem dúvida, uma jogada de impacto. Mas retê-las exige estrutura, seriedade, acima de tudo, um projeto esportivo à altura. Sem isso, o clube se torna apenas uma vitrine temporária, algo que Depay parece ter compreendido rapidamente. Ainda assim, há quem acredite em uma reviravolta. Conselheiros ligados à atual gestão afirmam que o clube prepara uma proposta de renovação contratual com bonificações e uma promessa de reforçar o elenco em 2026. A ideia seria convencer Memphis de que ele pode ser o pilar de uma reconstrução. Mas convencer quem já está com um pé fora nem sempre é simples. Principalmente quando a paciência da torcida também está se esgotando. Enquanto isso, a FIA organiza manifestações nas redes sociais com a hashtag #FicaDepay, numa tentativa de sensibilizar o jogador. Vídeos, depoimentos e imagens das arquibancadas lotadas estão sendo compartilhados como parte de uma campanha espontânea. Os torcedores sabem que, sem Memphis, o Corinthians se enfraquece consideravelmente. E o medo de reviver temporadas ainda mais sofridas começa a tomar forma. Seja qual for o desfecho, o episódio já deixa marcas profundas no ambiente alvinegro. O que era para ser uma temporada de retomada se tornou mais um capítulo de frustração. Itaquera, que tantas vezes foi palco de glórias, agora se vê às voltas com o silêncio amargo da incerteza. O Corinthians mais uma vez precisa encontrar forças onde parece não haver, para seguir em frente, mesmo que sem seu craque. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O caso Depay também escancarou a dificuldade do Corinthians em lidar com estrelas internacionais. Desde o início, houve descompassos entre o que foi prometido ao jogador e o que, de fato, foi entregue. A estrutura do CT, o planejamento de contratações e até a metodologia de trabalho foram alvos de críticas veladas por parte do staff e do jogador. Embora o clube tenha se esforçado para adaptar o ambiente à sua chegada, ficou evidente que faltava mais do que boa vontade, faltava organização. Não são raros os relatos de frustrações internas. Memphis teria se incomodado com atrasos salariais pontuais e com a ausência de um elenco competitivo para disputar em alto nível. A promessa de brigar por títulos em 2025 se esfarelou com o passar das rodadas, e o projeto ambicioso virou mais um discurso de bastidor sem sustentação prática. Em campo, o Corinthians passou a lutar contra a zona de rebaixamento, algo inimaginável quando Depay foi anunciado. O vestiário do Timão vive hoje uma atmosfera de tensão. A possível saída do camisa 10 gerou insegurança entre os jogadores, principalmente os mais jovens, que viam em Depay uma referência de conduta e técnica. Além disso, seu prestígio com a imprensa internacional ajudava a manter os holofotes voltados ao clube, algo que agora tende a esfriar. A imagem do Corinthians fora do Brasil perde força, e a marca, tão valorizada, sofre impacto direto. Com a janela de transferências internacionais se aproximando do fechamento, o tempo corre contra o clube. Caso não consiga convencer Memphis a permanecer, a diretoria terá de agir rápido para buscar uma reposição à altura. O problema é que o mercado sul-americano, nesse momento, não oferece nomes com o mesmo apelo. Jogadores com perfil semelhante estão fora da realidade financeira do clube, e o torcedor teme que a saída de Depay seja o início de um desmanche. Nas arquibancadas, o sentimento é de traição. Não por parte do jogador, mas por parte da gestão. Muitos torcedores alegam que o Corinthians falhou com Memphis, e por tabela, falhou com a torcida. O sonho de ver o Timão novamente protagonista foi alimentado por discursos e promessas que não se cumpriram. Agora,
Diante da possível partida do craque, resta o gosto amargo da decepção, um sabor que o torcedor corintiano já conhece bem. O impacto também se estende ao lado comercial. Desde a chegada de Memphis, o clube havia firmado novos contratos de patrocínio, impulsionado vendas de camisas e aumentado sua presença digital. O nome do holandês passou a ser um ativo importante dentro do clube, e sua imagem estampava ações de marketing de alto alcance. Com a iminente saída, esse valor simbólico se dissolve. E a receita, naturalmente, tende a cair. Dentro de campo, a ausência de Depay deixaria um vazio difícil de preencher. Mesmo sem estar no auge físico, o atacante era a principal válvula de escape do ataque. Com visão de jogo apurada, finalização precisa e experiência em grandes palcos, ele desequilibrava. Sem ele, o Corinthians perde não apenas um jogador, perde um diferencial. Uma peça que, em jogos grandes, poderia decidir. E jogos grandes não faltam no calendário do Timão. A temporada ainda está viva, mas a sensação é de fim de ciclo. A direção tenta apagar o incêndio, a torcida clama por respostas, e o elenco se vê encurralado entre promessas e a dura realidade. A saída de Memphis pode não ser o único abalo. Outros jogadores observam atentamente os desdobramentos da situação e começam a repensar seu futuro no clube. O efeito dominó é uma ameaça real, e o Corinthians corre contra o tempo para evitar que o caos se instaure de vez. Memphis, por sua vez, segue treinando normalmente. Sua postura segue profissional, como sempre foi desde a chegada ao Brasil. Mas nos bastidores, a decisão parece tomada. O jogador já teria informado familiares sobre a possibilidade de retorno à Europa ou uma nova aventura no futebol saudita. Seu destino pode ser definido nas próximas semanas. O Corinthians, ciente disso, tenta acelerar as conversas e já iniciou contatos com possíveis substitutos. Em uma entrevista recente, ainda antes da crise vir a público, Depay afirmou: "O Corinthians é um clube gigante, mas precisa agir como tal em todos os sentidos." A frase, à época, passou despercebida. Hoje, soa quase como um aviso. Um sinal de que, mesmo encantado com a torcida, o craque percebia que algo estava fora do lugar. E quando jogadores desse calibre começam a desconfiar do projeto, é sinal de que há algo mais profundo a ser corrigido. Enquanto a diretoria busca saídas diplomáticas, os bastidores fervem. Conselheiros cobram explicações, setores da torcida organizada articulam protestos e os programas esportivos tratam o caso como mais um capítulo do desmonte alvinegro. O Corinthians, que deveria estar lutando por títulos, agora precisa lutar para não perder o pouco que ainda tem. E tudo isso acontece sob o olhar atento de um torcedor que já perdeu a paciência. Mesmo com todas as incertezas, há quem defenda que a diretoria deve liberar Depay o quanto antes. O argumento é simples: manter um jogador contrariado pode ser ainda mais prejudicial. Outros, porém, acreditam que a permanência do holandês até o fim da temporada é crucial para manter o time competitivo. Entre o desejo do jogador, os interesses do clube e a paixão da torcida, há um impasse difícil de resolver. A história de Memphis no Corinthians pode estar chegando ao fim, mas seu impacto já é eterno. Ele mostrou que é possível sonhar alto, mesmo em tempos difíceis. Deixou gols, jogadas plásticas, e momentos que ficarão na memória da fiel. Mas também deixou lições duras, que expõem as fragilidades de um clube que, apesar do tamanho, ainda patina na gestão de seu próprio destino. A saída do craque pode ser o fim de um ciclo, mas também o início de uma nova reflexão sobre o que o Corinthians quer ser. Agora, cabe à diretoria dar respostas. Não basta lamentar a perda de um jogador, é preciso mostrar ao torcedor que o clube está vivo, que há um plano e que existe um norte. Caso contrário, Memphis Depay será apenas o primeiro de muitos a virar as costas. E o Timão, mais uma vez, verá seu projeto ruir antes mesmo de sair do papel. É hora de decisões firmes. O tempo da ilusão acabou. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.